Capítulo 9. Psicologia do Esporte, Técnica SPEC. Uma ferramenta com base científica para gestão emocional e otimização de desempenho. A psicologia do esporte estuda a interação entre a mente e o desempenho atlético, sendo fundamental para ajudar os atletas a lidarem com a pressão, melhorarem suas performances e gerenciarem suas emoções em situações desafiadoras. Uma das técnicas mais eficazes para esse fim é a técnica SPEC, que significa situação, processamento emocional, emoção e comportamento. Esta abordagem oferece uma estrutura clara para entender como as emoções influenciam o desempenho e como é possível adotar estratégias para maximizar a eficiência mental durante as competições ou treinos. Embasamento científico da técnica SPEC. A técnica SPEC é fundamentada em princípios da teoria cognitiva comportamental, TCC, e na psicologia esportiva aplicada, que indicam que a maneira como interpretamos e processamos nossas experiências tem um impacto direto em nossas emoções e ações subsequentes. Estudos publicados na Revista Internacional de Psicologia do Esporte demonstram que atletas que utilizam técnicas de processamento emocional, como a SPEC, apresentam maior controle emocional e melhores resultados em situações de alta pressão. Segundo uma pesquisa realizada pela American Psychological Association, atletas que conseguem gerenciar melhor suas emoções apresentam um aumento de até 20% no desempenho atlético. A técnica SPEC ajuda a internalizar essa gestão, ao permitir que os atletas identifiquem padrões de pensamento e comportamento disfuncionais e os substituam por estratégias mentais construtivas. Como funciona a técnica SPEC? A técnica SPEC divide a gestão emocional em 4 partes interligadas, ajudando os atletas a processarem suas experiências de maneira mais eficaz. 1. Situação. Esta primeira fase envolve identificar a situação. O atleta se encontra, seja uma competição importante, um treino desafiador ou uma lesão. Reconhecer o contexto permite uma análise mais profunda das emoções que podem surgir. Exemplo prático: um corredor está se preparando para uma corrida decisiva. Ele se lembra de uma competição anterior em que seu desempenho foi abaixo do esperado, gerando preocupação e ansiedade. Reconhecer essa situação é o primeiro passo para aplicar a técnica SPEC. 2. Processamento emocional. Após identificar a situação, o atleta precisa entender como está processando emocionalmente esse evento. Nesta fase, ele deve observar seus pensamentos e sentimentos, que podem ser tanto racionais quanto automáticos, como medo de falhar ou dúvida sobre suas capacidades. Exemplo prático: o corredor reflete sobre sua experiência anterior e percebe que a ansiedade e o medo de não atingir suas metas estão impactando seus pensamentos. Ele começa a questionar se será capaz de lidar com a pressão, o que intensifica sua insegurança. Ao identificar esses sentimentos, ele pode começar a trabalhar no seu processamento emocional de forma consciente. 3. Emoção. O foco aqui está nas emoções que surgem como resultado do processamento mental. Podem ser emoções positivas, como entusiasmo, ou negativas, como medo. O reconhecimento das emoções é fundamental para que o atleta entenda como elas influenciam diretamente seu comportamento. Exemplo prático. No caso do corredor, a ansiedade transforma-se em nervosismo físico, seu coração acelera, suas mãos ficam suadas e ele sente um nó no estômago. Essas reações emocionais afetam diretamente sua confiança e foco, impactando o desempenho. 4. Comportamento. Por fim, a técnica SPEC explora como as emoções influenciam as ações. O comportamento é a consequência final do ciclo, resultando na decisão do atleta de seguir em frente com confiança ou se deixar paralisar pelo medo. Neste ponto, o atleta pode escolher implementar estratégias de controle emocional para regular suas respostas. Exemplo prático: o corredor, ao perceber suas emoções negativas, decide implementar técnicas de controle emocional, como respiração profunda e visualização positiva. Ele foca em momentos de sucesso anteriores, o que reduz seu nervosismo e o ajuda a manter a calma antes da corrida, melhorando seu desempenho. A técnica SPEC e seus benefícios no esporte. A técnica SPEC é amplamente utilizada na psicologia esportiva, pois permite uma abordagem prática e eficaz para a gestão emocional. Seus benefícios incluem: autoconhecimento. Permite que os atletas compreendam melhor como suas emoções afetam suas ações, identificando padrões de pensamento que podem ser ajustados para melhorar o desempenho. Gestão emocional. A técnica ajuda a desenvolver estratégias eficazes para lidar com emoções negativas, promovendo resiliência e confiança, especialmente em momentos de alta pressão. Desempenho otimizado.
Ao identificar a ligação entre situação, emoção e comportamento, os atletas podem adotar ações mais construtivas e menos impulsivas, resultando em um desempenho mais consistente. Preparação para competições. Ao aplicar a técnica SPEC antes de eventos importantes, os atletas podem se preparar mentalmente para enfrentar desafios, minimizando a ansiedade e maximizando o foco e a clareza. Adaptando a técnica SPEC para iniciantes na corrida. A técnica SPEC é uma ferramenta poderosa que pode ser muito útil para corredores iniciantes. Ao aplicar os princípios de situação, processamento emocional, emoção e comportamento, iniciantes podem desenvolver uma compreensão mais profunda de suas experiências na corrida e melhorar sua performance e satisfação ao longo do processo. 1. Situação. Para os iniciantes, a situação pode incluir a primeira corrida em grupo, um novo programa de treinamento ou até mesmo o desafio de correr em diferentes condições climáticas. É fundamental identificar esses momentos que podem gerar ansiedade ou excitação. Exemplo: um corredor iniciante pode se sentir nervoso antes de sua primeira corrida em grupo. Essa situação traz à tona inseguranças sobre o ritmo e a capacidade de acompanhar os outros. 2. Processamento. Os iniciantes devem refletir sobre como se sentem em relação a essas novas experiências. O reconhecimento das emoções que surgem é crucial para o desenvolvimento da autoconfiança. Exemplo: o corredor pode sentir uma mistura de entusiasmo e medo. Ele pode se perguntar se conseguirá manter o ritmo ou se será capaz de terminar a corrida, refletindo sobre suas inseguranças e expectativas. 3. Emocional. Entender e nomear essas emoções é um passo importante. Reconhecer que é normal sentir ansiedade ou medo antes de um novo desafio pode ajudar a normalizar essas reações. Exemplo: o iniciante percebe ansiedade antes da corrida. É comum que muitos outros corredores compartilham desses sentimentos. Reconhecer essas emoções pode ajudar a reduzir a pressão que ele coloca sobre si mesmo. 4. Comportamento. Os iniciantes podem usar as emoções que reconhecem para guiar suas ações e decisões. Isso pode incluir a prática de estratégias de enfrentamento para ajudar a lidar com a ansiedade. Exemplo: em vez de evitar a corrida em grupo, o corredor iniciante decide se preparar mentalmente. Ele pode estabelecer uma rotina pré-corrida que inclua respiração profunda e visualização positiva, imaginando-se completando a corrida e se sentindo bem ao final. Benefícios da aplicação da técnica SPEC para iniciantes. Desenvolvimento da autoconfiança. Ao reconhecer e gerenciar emoções, os iniciantes podem aumentar sua autoconfiança e desenvolver uma mentalidade positiva em relação à corrida. Criação de uma experiência positiva. A técnica ajuda a transformar a ansiedade em um impulso motivacional, contribuindo para uma experiência mais gratificante e encorajadora durante a corrida. Resiliência. Compreender as emoções e como elas impactam o comportamento ajuda os corredores iniciantes a se tornarem mais resilientes, permitindo que lidem melhor com desafios futuros. SPEC para iniciantes. Integrar a técnica SPEC na jornada de corrida de iniciantes é uma forma eficaz de aprimorar a experiência e o desempenho. Ao focar na identificação de situações, processamento emocional, reconhecimento de emoções e o impacto dessas emoções no comportamento, corredores novatos podem transformar a corrida em um hábito prazeroso e sustentável. Esta abordagem não só melhora o desempenho atlético, mas também promove um maior bem-estar emocional e uma conexão mais profunda com a prática da corrida. Técnica ESPC em ação. Situação: um atleta se prepara para uma competição importante e sente uma enorme pressão para ter um bom desempenho. Processamento emocional: ele reflete sobre suas expectativas e começa a se sentir ansioso com a possibilidade de decepcionar a si mesmo e aos outros. Emoção: a ansiedade se intensifica, levando a sentimentos de dúvida e medo de falhar. Comportamento: o atleta, ao reconhecer essa emoção, decide praticar técnicas de relaxamento e visualização antes da competição, ajudando-o a se acalmar e a focar na execução da sua rotina. Como resultado, ele corre com mais confiança e foco, gerenciando suas emoções com eficácia. Resumo do capítulo. A técnica SPEC oferece uma abordagem científica e prática para a gestão emocional no esporte. Com base em princípios da psicologia cognitiva comportamental, ela ajuda os atletas a entenderem e controlarem suas emoções, otimizando o desempenho e promovendo uma experiência mais positiva em competições e treinos. Ao identificar a situação, processar as emoções, reconhecer o impacto emocional e ajustar o comportamento, o atleta está melhor preparado para enfrentar desafios e maximizar seu potencial.